Oi, gente, boa noite. A gente vai dar continuidade à aula de Atenção à Saúde da Mulher 4 e hoje a gente vai falar sobre o desenvolvimento do organismo materno e fetal. O que é que ocorre, quais são as mudanças que ocorrem no corpo da mãe durante a gestação e como é que o bebê se desenvolve. Então a gente vai ver um pouquinho sobre cada etapa. Começando a falar sobre os anexos embrionários. O que é isso? É tudo aquilo que envolve o embrião e o feto. E isso aí vai se originar do ovo, que é a união do espermatozoide com o óvulo. Então, a partir do momento que eles se unem, vai formar a célula ovo, que daí vai se originar o bebê. E são consideradas as seguintes estruturas: placenta, as membranas, córeo e âmnio, e o cordão umbilical, que a gente vai ver sobre um pouquinho sobre cada uma delas. Então, como vocês podem ver na foto, vocês conseguem ver a placenta, que é onde envolve todo o bebezinho, é o órgão responsável pelas trocas entre o feto e a mãe, ou seja, tudo que a mãe come, que a mãe se alimenta, todos os nutrientes, é passado aí pela placenta, tá certo? Também tem a função de manutenção da gravidez, tá? Sem a placenta, não é possível que o bebê ele se forme, ele cresça, ele se desenvolva, tá? É responsável também pela liberação do hormônio HCG, que é justamente esse hormônio que é detectado naquele exame de farmácia, no da urina, no exame de sangue. Então, serve aí como base para esses testes. E a placenta, ele é composta por duas faces, a membrana e a fetal. Tem também aí o cordão umbilical, que é a comunicação entre o embrião e a placenta. E o longo cordão, ele é constituído por duas artérias e uma veia. Tá ligado aí diretamente com a mãe, é esse elo, tanto que quando o bebê nasce, se corta esse cordão umbilical e justamente nesse momento se quebra aí o elo, a ligação da mãe e do bebê. E tem aí a cavidade amniótica, que é justamente onde o bebê fica dentro, onde ela é composta por um líquido, que a gente chama de bolsa d'água, que é justamente onde se estoura, tá? Se rompe na ocasião do parto. E aí, esse rompimento dessa bolsa, ela pode acontecer espontaneamente, tá? Aquelas coisas que a gente vê bem em filme mesmo. Eita, a bolsa estourou, então tá na hora, vamos correr para maternidade. Ou nem toda mulher se tem esse rompimento de bolsa naturalmente. Às vezes, no hospital mesmo, o médico ou o enfermeiro acaba rompendo aí a bolsa, no caso, artificialmente. Essa cavidade amniótica, ela é responsável pela proteção do embrião contra choques mecânicos. Aí vocês vão ver também o córeo e o âmnio, que é o revestimento aí, tá? Dá para ver o colo do útero e isso aí são os anexos embrionários. Então é extremamente importante vocês entenderem aí quais são as composições desses anexos. Modificações do organismo materno. Bom, a gestação, gente, ao longo dos 9 meses, o corpo da mãe, ele se prepara para o momento final, que é o parto. Então, tem alterações orgânicas, tem alterações físicas, tem alterações metabólicas, tem alterações emocionais devido aos hormônios da mulher que estão alterados, tem alteração comportamental e também tem alimentar. Todas essas alterações, gente, é necessário, é importante para que a gestação consiga regular essas atividades e aí adequar o resultado final da gestação, garantir esse resultado adequado, que é o parto do bebê, de um bebê saudável. Então, essas modificações a gente vai ver quais são agora. Primeira modificação, postura e deambulação. É comum que a gestante mude, porque à medida que a gestação se desenvolve, tá? O útero,
ele aumenta de volume. Então, quando ele aumenta de volume, ele dá um peso aí para as costas da mulher que acaba adquirindo uma curvatura excessiva para dentro. E aí acaba gerando as dores nas costas. Há um aumento também das mamas, tá? As mamas também ficam aí um pouco dolorida. E essa movimentação da curvatura da coluna para dentro, a gente chama de lordose. Mas não é algo que é patológico, é algo que é fisiológico, que é normal aí no momento da gravidez. A mulher modifica também o seu caminhar, que a gente chama de marcha anserina, se referindo à forma com que os gansos andam. Tal modificação também ocorre na tentativa justamente do corpo sustentar o peso que carrega na barriga. Então tá aí a coluna, a curvatura da coluna da mulher, que eu falei para vocês, a lordose, que ela tende a colocar o corpo para frente e aí acaba sentindo dores na coluna. Sistema sanguíneo. Ocorre também uma anemia fisiológica normal e aí muitas vezes tem a necessidade de até fazer uma suplementação aí de ferro, tá? Ocorre primeiramente um aumento da parte líquida no sangue e só depois o aumento do número das células. E aí o sangue ele fica mais diluído. E aí vem a questão da necessidade da suplementação do ferro. Há também aumento na produção dos fatores de coagulação para conter hemorragia para a ocasião de partos e para a ocasião do parto e grande parte das imunoglobulinas que são transferidas para o bebê. Então, o nosso corpo, ele estrutura para o momento do parto. A questão da anemia, gente, nem toda gestante vai desenvolver uma anemia, tá? Mas que pode ocorrer. Sistema urinário. Muitas gestantes, gente, queixam-se de vontade de urinar muitas vezes ao dia. Isso não significa que aumentou o volume de líquido, o volume de urina na bexiga. Não é devido a esse aumento, tá? Existe uma grande reabsorção de água pelo organismo materno, mas ocorre a capacidade da bexiga diminuir, já que o útero, quando aumentado, comprime a bexiga. Então, por exemplo, uma bexiga, ela consegue encher em torno de 500 ml. E aí, numa gestação, com a medida que o útero vai crescendo, ele vai comprimindo, ele vai pressionando ali a bexiga. Então, essa capacidade ela vai diminuir. Então, a mulher ela vai acabar indo mais vezes ao banheiro. E aí, acaba sendo até normal, gente, a gestante ter a infecção urinária. Por causa dessas alterações anatômicas, por causa dessas alterações funcionais, predispõe a gestante a isso. Então, tem que se ficar realmente atento. Normalmente, é no início e no final da gravidez que tem essa alteração. Sistema respiratório. Há um maior volume de sangue sendo oxigenado nos pulmões, porque precisa suprir a necessidade do feto. O aumento das taxas hormonal típico da gestação causa dispneia na gestante, que é a falta de ar. Então, também é normal que isso aconteça. Sistema digestivo. Gente, principalmente quando a mulher descobre a gravidez, ela pode ter náusea, pode ter vômito. Se por acaso o quadro de vômito for repetitivo, a gente chama de hiperêmese gravídica, tá? Que às vezes pode ser até grave, porque a mulher não sustentar nada o que ela come prejudica também o desenvolvimento do bebê. Também pode ocorrer a pirose, que é a azia, e já que existe um hormônio em alta durante a gestação, que é o progesterona, este é responsável pelo relaxamento dos órgãos, e isso pode favorecer ao refluxo. O que é o refluxo? No esôfago ali, entre o estômago, a gente tem como se fosse uma válvulazinha que a gente chama de esfíncter.
E esse esfíncter, ele impede o suco gástrico de atingir o esôfago. Mas se ele está relaxado, ele vai fazer com que esse líquido volte para o esôfago, tá? Volte e aí cause a azia. Outra coisa também que pode acontecer é a questão do movimento ali intestinal. Então, ele pode ficar um pouco mais lento e pode levar também ao intestino preso. E aí levar a prisão de ventre aí. Então, é outra coisa que também pode ocasionar. Mas isso também pode ser corrigido com a alimentação, com a dieta mais favorável. E tem medicações também para náusea, tem medicações para evitar o vômito, tem medicações para azia que a mulher pode tomar. Pele. É comum haver o aparecimento de estria no abdômen e nas mamas. Por quê? Porque vai estar aumentando ali de tamanho, vai estar esticando. Então, é normal que apareça essas estrias. Tem mulheres que têm uma predisposição maior de ter, tem outras que não. Pode haver também o escurecimento da linha do centro do abdômen, que a gente chama de linha alba, da vulva, que é a parte externa da vagina, das areolas mamárias e pode aparecer manchas na face, que a gente chama de cloasma. Então, é uma verdadeira alteração inteira no corpo da mulher. E aí, gente, a gente vai falar sobre o desenvolvimento fetal, tá? A gente finalizou a questão das alterações do corpo da mãe e aí a gente vai falar um pouquinho sobre o desenvolvimento do bebê. Após a fecundação, que é quando o espermatozoide encontra o óvulo, forma um ovo que inicia ali a fecundação, o bebê ele tem 40 semanas para se formar, tá? E aí a gente vai ver o desenvolvimento da criança a cada mês, tá certo? Esse desenvolvimento da criança, gente, depende de vários fatores que a gente vai discutir à medida que à medida que a gente for falando sobre cada mês de gestação. Mas essa aula que a gente vai ver passo a passo desse desenvolvimento fetal vai ser na próxima aula. Hoje vai ser só a questão do desenvolvimento do corpo da mãe. E aí a gente vai conhecer na próxima aula o desenvolvimento passo a passo do bebezinho. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Qualquer dúvida, gente, é só falar comigo. Tenham uma boa noite. Até a próxima semana.